Vamos lá, boa noite. Boa noite a todos. Estamos começando aqui mais uma live Além do Mocho. Prazer estar com vocês aqui novamente nessa quarta-feira um pouco gelada aqui em São Paulo. E hoje nós vamos ter uma presença ilustre, como aliás tem sido todos os nossos convidados. A gente vai conversar com o Dr. Maurício Accorsi, super ortodontista, muito ligado à imaginologia também. Ele vai conversar com a gente sobre ortodontia 3D, um assunto fascinante. Vamos aos nossos avisos preliminares, aguardando aí o Maurício entrar, né? Renata Basílio prestigiando a gente mais uma vez. Renata, obrigado. Pessoal chegando aí, vamos mandando aviãozinho aí, pessoal, para o pessoal, né, para convidar as pessoas e dar os coraçõezinhos aí se você tem gostado aí das nossas lives, né? Porque aí o próprio Instagram vai convidando as pessoas. Hoje a gente vai falar sobre ortodontia 3D, tá? Alguns avisos aqui. Na próxima semana nós teremos uma convidada muito especial também. Todos os nossos convidados são realmente pessoas fantásticas, né? E a gente vai conversar com a doutora Lina Zacarias, tá? Ela é uma super odontopediatra. Olha aí, vamos conversar com a odontopediatra na próxima semana. Então a gente vai falar um pouco sobre odontopediatria nesses tempos de Covid-19, ok? Algumas pessoas têm mandado contato para mim aí perguntando sobre o programa de coaching para dentistas, tá? O programa de coaching para dentistas está com inscrições abertas. A gente está começando mais alguns processos, tá? Não é um curso, não é um cursinho online, não é um cursinho de marketing. Muita gente me mandando direct perguntando quantos módulos tem, quantos, né? Não tem, tá? É um processo online, tá? Onde a gente tem 6 reuniões, são 12 semanas, tá? E a gente vai tratar de assuntos específicos de cada pessoa, tá? Esse programa tem dado muito certo, a gente tem depoimentos de coaches desde 2014, eu estou colocando alguns depoimentos aí, as pessoas estão me pedindo, e a gente tem algumas vagas, tá? São poucas, mas a gente está liberando algumas vagas, porque alguns coaches vão terminando, outros vão entrando, a gente vai estar começando com alguns coaches na próxima semana. Então, se você tiver interesse, manda um direct para mim aí, manda um inbox e a gente conversa melhor, tá? Tem link na bio lá, falando sobre, explicando o que é coaching, né? Todo o processo de coaching é um processo que tem feito a diferença na vida de muitos dentistas aí desde 2014. Papais Diagnósticos entrou aí, né? Capela também, boa noite a todos. Capela falando. Capela vai prestigiar a gente aqui. Capela, se tiver alguma questão aí para a gente colocar para o Maurício, vai ser realmente muito engrandecedor. O Capela também é um grande conhecedor de tomografia, né? E o Maurício vai falar para a gente sobre tomografia, tá? Então vamos convidar o Maurício. Eu peço que vocês mandem aviãozinho para o pessoal aí, convidem os seus amigos ortodontistas, radiologistas que têm interesse nesse assunto, para a gente estar conversando, batendo esse papo aí com esse super expert, Dr. Maurício Accorsi, autor de livro sobre ortodontia 3D, que vai estar compartilhando com a gente aí um pouco dessa experiência dele. Então vamos convidar o Maurício aqui, ver se o Maurício já está presente aqui. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue colocar a live. Maurício, chamando Dr. Maurício Accorsi. Fala, meu amigo. Me escuta bem? Boa noite, Maurício. Como é que você está? Tudo jóia, graças a Deus. Sem invenção, né, Maurício? Não inventou nada, né, cara? O Maurício, ele parece aquele professor pardal, né?
Na hora da live, ele vem querer mudar o negócio, vem querer começar a fazer de outro. Mas, Maurício, não inventa, né, Maurício? Pelo amor de Deus. Você quer me deixar Falando louco. nisso, Você quer me deixar louco, já Maurício. que você perguntou, Maurício tá. queria já entrar pelo laptop. Não, já descobri os tutoriais Não, da sabe por quê? internet Eu vou te falar por aqui. quê. Porque eu sou meio neófito em live, né? E a gente está vivendo nesse momento aí de se comunicar por meio dessas ferramentas, mas eu me atrapalho um pouco. Por exemplo, vou te dar um exemplo prático, né? Depois isso vai ter a ver até com o que eu vou falar Aham, sobre o aham. tema aí que a gente vai discorrer. Mas, por exemplo, nesse momento, o teu som tá baixo. Ah, é? E não é a primeira vez que isso acontece. E eu não consegui identificar por que que eu estou escutando baixinho. Entendeu? Você sabe que tem algumas vezes que eu começo a live e quando entra o convidado, eu ouço o meu som mais baixo também. Eu não sei se o próprio Instagram diminui a banda. Eu não sei o que Pois diabo que é, mas você acontece. está me ouvindo bem. Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Meio abafado, não é aquele som, né? Pá, mas depois, quando eu ouço a live, depois lá no replay, a gente nota que de vez em quando o som fica meio baixo, né? É, mas, por exemplo, eu gravei uma live com uma colega também há uma semana atrás e aconteceu a mesma coisa. Ficou baixinho, mas aí eu não quis, né, incomodar, eu não tinha com ela essa liberdade que eu tenho com você. E, e aí Inventar, né, ficou, Maurício? fiquei ali, 3 horas da até me tarde ele esforçando para começa. ouvir o que Não, ela a estava gente vai dizendo, mudar, depois. a gente vai fazer um negócio diferente, não sei o que. Eu falei, Maurício, não inventa, cara, pelo amor de Deus. Bom, Maurício, obrigado, cara. Desculpa a Imagina. brincadeira, mas obrigado por você estar com a gente aqui. O pessoal da Papais realmente ficou muito feliz, né? Conversei com o Jefferson, conversei com o Capela. E eles Sim. gostaram bastante, né, de eu ter convidado você. Foi iniciativa minha, pela nossa amizade, né? Contar um segredo para vocês aqui. O Maurício foi a minha primeira entrevista que eu fiz na Foi internet. a primeira? Foi com o Maurício. Maurício, eu não tinha experiência não, cara. Você foi minha cobaia naquele dia lá, viu, cara? Mas Que foi barato, legal, foi uma cara. E ficou entrevista. aquela. Você sabe que essa entrevista está no meu site até hoje? Então, foi uma entrevista muito legal. A gente falou sobre o livro, né? Sobre o lançamento do Foi teu muito livro, eu bacana lembro. mesmo. Foi muito legal. Tava procurando ela aqui, Maurício, eu não consegui achar. Depois eu vou Eu entrar tenho no teu ela, eu te site. mando. Depois eu sumiu, não sei onde tá. Eu achei que eu tinha colocado no YouTube e eu não coloquei no YouTube. Bom, então é isso, pessoal. Maurício Accorsi é um cara que a gente não precisa fazer muitas apresentações, né? Um ortodontista aí internacional. A gente vê sempre o Maurício nos congressos internacionais. E uma coisa que chama muita atenção, né, Maurício, na tua trajetória aí, é justamente essa tua ligação com a radiologia, né? Então, primeira coisa, né, que eu queria que primeiro você se apresenta aí, que eu também você tem pode falar mais, né, sobre sobre seu trabalho, sobre como tudo começou, mas de onde veio essa tua ligação, né, com que a gente chama de ortodontia 3D, né, uma ortodontia ligada à tomografia. Conta um pouco para gente sobre isso. Tá, primeiro, de coração agradecer teu convite. Eu fiquei muito contente, né, lisonjeado aí. Você sabe que a gente se conhece há bastante tempo e eu gosto muito de você, né, te admiro. E também com a participação aí, com, né, o patrocínio aí dos amigos lá do Papais, né, o Jefferson Capella, fiquei muito lisonjeado, tá? Então, para mim é um privilégio estar aqui, tá? Eu acho que a gente precisa, de fato, discutir bastante esse tema, né? Nós estamos num momento de, vamos dizer assim, de mudança de paradigma aí na odontologia e a gente pode ir por um caminho bom ou a gente pode ir por um caminho ruim. A gente precisa saber escolher isso com sabedoria, né? Então, rapidinho, só para eu dar uma noção para os colegas aí, e também, óbvio, né? Boa noite a todos que estão aí, obrigado pela atenção aí. Eu sou de Curitiba e sou ortodontista, né? Eu me formei aqui pela Federal do Paraná, fiz especialização. Aí eu fiquei um tempo nos Estados Unidos, estudando na Universidade da Califórnia, na área de DTM, de dor orofacial. Legal. E isso me ajudou muito, assim, porque eu fui sempre ampliando, assim, o meu olhar, né, sobre a odontologia, sobre a ortodontia.
e fui fazer um mestrado mais tardio na Universidade de São Paulo, no departamento de ortodontia, mas lá o meu orientador, o professor José Rino Neto, estava trabalhando, começando a olhar para esse novo universo aí de imagem 3D, isso em 2005, Marcos, quer dizer, 15 anos atrás, o tempo passa. É verdade. E aí ele me levou no departamento lá de estomatologia, falar com o Dr. Marcelo Cavalcante. Na USP, aqui. Da USP, que tinha lá, já tinha na época o Lab 3D, que é um laboratório voltado, né, para esse universo aí de pesquisas com as imagens tridimensionais, e na época ele trabalhava com tomografia médica, né? A minha dissertação, o tema dela foi cefalometria 3D. A gente pegou uma amostra da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, de crânios secos, levou no INCOR, a gente escaneou num Toshiba, lá num tomógrafo multi-slice, e eu fiz as medidas no Vitria, que é um software mais voltado para ver coração do que para ver crânio, né? Mas enfim, era possível fazer as medidas, a gente queria comparar isso com a teleradiografia convencional, como é que essas medidas se comportariam no universo 3D. Uhum. E logo cedo eu percebi que você não consegue enfiar uma coisa dentro da outra, né? São coisas separadas, né? Necessitam interpretações diferentes, né? Mas foi muito bacana, e aí logo começou surgir a tomografia Conbin, quer dizer, não que surgiu, né? Mas começaram a vir os tomógrafos para o Brasil em 2004, 2005, e aí eu acabei me envolvendo com o Dr. Leandro Velasco, né, em São Paulo, você deve conhecer também, né? Tem o Hospital da Face, e ele, além de cirurgião dentista, ele é médico voltado para essa área de cirurgia ortognática, né? E ele comprou, para você ter ideia, ele comprou um Newton 9000. Aí eu levei uma paciente da USP lá, a gente escaneou, né? Todo mundo ficou maravilhado. Aí ele trocou por um 3G, daqui a pouco estava com uma enquete. Eu sei que logo eu já era conhecido na USP como Mauricião 3D. De tanta coisa que você estava fazendo. pelo meu envolvimento, né? Porque a gente, no primeiro momento, você fica fascinado, né? Você fica deslumbrado. Completamente. E aí você não consegue, às vezes, enxergar. Você fica com a imagem meio nublada, né? Em relação a... Tudo é bonito, tudo é... né? Mas a primeira coisa que eu aprendi, daí eu acabei também, só para concluir, assim, depois eu te falo de outras coisas que eu estou fazendo também agora, mas que na época também começou, foi uma parceria que eu iniciei com uma empresa americana chamada Anatomage, que desenvolve um software chamado Invivo, né? Eu conheci o Jack Choi, o dono da Anatomage, em 2006, e ele tinha fundado a Anatomage em 2004. Aí ele até me contou, numa última vez que eu fui a San José, a base, o quartel-general da companhia fica em San José, no coração do Vale do Silício. Eles são vizinhos do quartel-general da Adobe, onde fazem o Photoshop, o PDF. Então você fica respirando aquele ar, né, do Silicon Valley lá, e isso é bom, né, assim, a gente abre a cabeça. E aí ele me contou que ele participou durante 4 anos do desenvolvimento do Invisalign, ele trabalhou na Line Technology. Nossa, olha só. E vendeu as ações dele em 2004 para fundar a Anatomage. Aí ele me contou que foi muito engraçado. Eu vendia minhas ações na época por $200 mil. Né? Hoje as minhas ações valeriam $10 milhões. Né? Isso também é um outro aspecto que a gente precisa discutir também. Por que uma companhia dessa ficou tão valiosa? Né? Mas que bom que deu certo a Anatomage e que ele está muito bem lá, tem 3 andares de um prédio, eles desenvolvem uma mesa de dissecação virtual que está no mundo inteiro, hoje é o xodó aí das universidades, das faculdades de medicina, para você substituir cadáver. Eles desenvolveram com a Universidade de Stanford, e até em séries ela aparece de vez em quando, né? Bones, ela já apareceu na Grey's Anatomy. Enfim, toda essa história para te contar que foi o momento em que eu comecei a entender o valor da imagem 3D, no caso ainda a partir da tomografia, que era enxergar a anatomia real do paciente, do cliente, né? Então a gente sai literalmente, a gente sai daquele mundo
Plano, bidimensional, plano, né? Uma coisa meio plana. plano, né, que é uma coisa chapada, que é uma sombra, né, Exatamente, que tem que a você sua acaba validade, sobrepondo, né? Sobrepondo diversas exato, né, você estruturas. tem tudo que tem a sua validade, mas que limita a gente em uma série de aspectos aí na quantidade de informações que a gente pode obter, né? Quando a gente vai para o mundo 3D e você enxerga a anatomia, é até um termo em inglês que eles gostam muito de usar, que é o True Anatomy, né? Tá. Que é por isso que é anatomagem, né? Uhum, Anatomagem quer dizer anatomia e imagem, uhum. né? Então é uma maneira de você, para isso que acho que a medicina está indo, né? Para você pegar o paciente, o indivíduo, e transportar ele para o mundo digital, e tudo que você precisa fazer, você vai fazer primeiro lá, Vai né? fazer O aqui. diagnóstico, depois o planejamento, enfim, né? E aí eu comecei a ver o valor disso. Só que nesse momento que você faz essa transição, aí você começa a ver, também tem uma série de limitações, e isso tem a ver com o desenvolvimento não só do hardware, né, dos equipamentos, dos tomógrafos, e não vou nem entrar nessa questão de polêmica aí, de dose de radiação, não sei, mas mais a questão mesmo, vamos pensar na qualidade da imagem gerada, em como aquele arquivo é gerado e depois como que o software pega aquele arquivo né, e renderiza e reformata e a gente consegue interpretar aquilo. E aí a coisa foi indo além, né? Aí começaram a aparecer softwares, e o Invivo é um deles, né, com ferramentas muito assim inovadoras que seriam, vamos dizer assim, se a gente for fazer uma simplificação, é a computação gráfica aplicada, né, à odontologia, à ortodontia, onde você pode, então, pegar aquele arquivo e começar a manipular aquelas imagens, né? Certo. E isso, né, gerou um interesse no mundo todo, né? Mas isso, na verdade, acabou sendo só o começo, porque aí eu me envolvi também com logo na sequência a gente começou a ver também o aparecimento dos modelos 3D, né, dos STL, e para ortodontia isso é muito interessante também. E aí eu vi também a foto 3D aparecer, e aí a gente começou a ver o conceito do paciente virtual mesmo, né? A sobreposição desses arquivos, né? O DICOM, o STL e o OBJ da foto 3D, e a gente teria então aí o paciente no computador. E aí a gente pode trabalhar ali em cima desse arquivo, né? Desse paciente virtual e fazer tudo que a gente precisa fazer primeiro ali no mundo digital, depois a gente vai para o mundo físico. E o que é possível fazer hoje, que a gente está, né, se divertindo aí, é essa individualização, essa customização dos dispositivos terapêuticos, né? Eu chamo dessa forma. Então, desde guia cirúrgico, guia né, para implante, para cirurgia ortognática, o alinhador, né? O alinhador eu chamo de alinhador transparente, que está na moda agora, né? Uhum. Eu chamo de um guia terapêutico, né? É um guia terapêutico que você transporta o que você fez no computador para o mundo real. Guia para colagem direta de bracts, aí o universo é gigante. E isso tudo que eu estou te falando, né, que é uma pequena parte desse universo todo, abriu a caixa de Pandora, né? O negócio está. E aí que Cada eu hora uma falei, né, que coisa tem nova, né? uma questão aí delicada que a gente precisa tomar cuidado, né? Que é o fato de que não necessariamente tecnologia é sinônimo de inovação, né? A tecnologia é uma ferramenta para que a gente possa inovar, ou seja, fazer o que a gente já faz de uma forma melhor. Melhor. Senão, não serve para nada. Não tem muito sentido, né? Senão fica mais no universo do marketing, né? Do deslumbramento, né? Que eu te falei no É. início lá, e do que do mundo real mesmo, Prático, né? no mundo prático. Então, tem coisa que faz sentido, tem coisa que não faz sentido. Então, quando a gente pega a tecnologia e sabe usar ela da forma correta, vamos dizer assim, né, com sabedoria, e aí a palavra-chave é criatividade, né, a gente consegue pegar a tecnologia, colocar a criatividade, e aí você começa a inovar. Né, e aí isso é disrupção, né, isso é você mudar as coisas, mudar a maneira como as pessoas fazem as coisas. E isso tudo está acontecendo nesse momento.
né? Para o bem e para o mal. Né? Então, eu até anotei aqui, estava fazendo algumas anotações aqui, que eu ainda gosto de papel e de caneta. Papel é bom, de vez em quando papel é bom. É, e, e aí eu tinha, né, colocado aqui que eu ia comentar, né, com o pessoal aí, que existe o aspecto filosófico, né, dessa mudança de paradigma, e aí existe o aspecto prático, que é isso que a gente está falando agora, né, e no caso, no aspecto prático, que até tem a ver com o tema que eu tinha te colocado, né, para a gente discorrer, né, como é que a gente se adapta a isso, né, como é que a gente trabalha a nossa prática clínica, etc. É preciso ter um pouquinho de paciência, né, de planejamento, e aí nesse aspecto mais prático mesmo, objetivo, desde, né, por experiência própria, desde montar uma máquina, um computador adequado para o software que você vai usar, para o sistema que você vai usar, né, até ter uma conexão de alta velocidade, entender o que armazenamento, entender um pouquinho de TI, né, né, primeiro passo, na verdade, é esse, para depois, ou seja, você prepara o ambiente, prepara a tua ferramenta de trabalho para depois começar a testar os sistemas, né, os equipamentos, os softwares. O dentista ainda brasileiro, somente o pessoal mais raiz, né, que é fera em odontologia, tem um pouquinho de dificuldade, é natural, eu falo também por mim, com tecnologia. Muitos colegas não têm computador no consultório, né? E isso hoje é algo aí que você É não consegue. imprescindível, né? Nesse momento é imprescindível. O Capela está perguntando aqui, Maurício, não sei se você viu a pergunta dele aí, ó. A técnica ortodôntica mudou em função das novas informações que a imagem 3D oferece? Sem dúvida, sem dúvida. Aí a pergunta dele é muito oportuna e tem a ver com essa parte mais até filosófica. Do ponto de vista prático, deixa eu te falar o que mudou, que eu acho que é interessante registrar. E aí aí entra aquela história que eu te falei, né? Do que é importante nessa equação, não é a ferramenta em si, não é o STL, não é o software, não é o computador, mas é aquela pecinha que fica atrás da cadeira, né? Você sabe qual que é, né? Aquela pecinha enorme. É essa que eu brinco, eu até dei uma palestra no CIOSP agora, antes do negócio, antes da pandemia, 50 mil pessoas lá, né? No final de janeiro. É uma coisa linda. A chinesada lá circulando, mas tudo bem. Verdade. Enfim, eu falei lá né, sobre isso, né, sobre tecnologia, e no final eu falei que eu ia mostrar a ferramenta 3D mais importante de todas na atualidade, e peguei uma imagem de um cérebro 3D girando assim no computador, para dizer que essa ainda é a ferramenta 3D mais... Perfeito, né? Se você não adianta você ter as ferramentas e não ter o conhecimento para aplicar essas ferramentas, né? Sim, sim, é o que o cara lá da Microsoft, como é que é o nome dele? O Bill Gates. O Gates, é. Ele fala assim, ó, você aplicar tecnologia na inovação numa operação que já é eficiente, ela vai ficar mais eficiente. Mais eficiente. Né? Se você for aplicar em uma operação que já por si só é ineficiente, piora as coisas, né? Você cria mais um fator de... Exatamente. É mais uma âncora, né? Mais uma coisa, mais um processo. Mais um problema, mais um gargalo. Mais aquilo ali, com certeza, eu concordo com você. Né? Maurício, o teu livro você lançou em 2000 e... A primeira edição dele saiu em 2010. Aí agora a gente teve mais recentemente uma edição em espanhol. Tá. Eu até preciso, depois eu queria, né, era para ter te mandado uns artigos recentes que eu publiquei, que eu acho que são interessantes, né, para trazer para o debate. Sim. Mas assim, só complementando a resposta lá para o professor Capela, então assim, o que a gente estava acostumado a fazer era pegar a documentação convencional, modelo, pele, foto, né, fazer ali, usar muito o traçado cefalométrico, que é uma coisa que a gente usa muito pouco hoje, né? Enfim, fazer lá o nosso processo diagnóstico, fazer a nossa decisão terapêutica, que eu acho que é a parte mais importante do processo, é o que eu chamo de decisão terapêutica, né? Que é ali que você pode mudar a vida do indivíduo lá, do teu cliente, para melhor ou para pior, né? Se você errar
indicar uma extração que não era para ter sido indicada, É o planejamento, né? No caso, é o planejamento é, ortodôntico que você é aí faz que entra a ali. questão do cérebro, né? Exatamente. E aí você ia para a parte prática, que em geral era pegar e montar manualmente o seu, né, aparelho fixo, né, os seus dispositivos auxiliares, e aí fazendo tudo aquilo, todo aquele processo mais manualmente, né, você aplicando força para chegar ao seu objetivo no final do tratamento, e isso tudo dependente da mão, né, do operador, do profissional. Então, o que, que mudou hoje é que todo esse processo pode ser feito de forma digital, né, e aí sim, no caso, por exemplo, da tomografia computadorizada, né, dos DICOMs, uma quantidade de informação que a gente obtém é muito grande, e um dos aspectos que eu tenho utilizado muito nesse meu processo de decisão terapêutica é a questão das vias aéreas, né, um exemplo, né, para decidir se um caso é cirúrgico ou não. Eu estou também fazendo uma simplificação, mas é o tipo de informação que me ajuda bastante a ter segurança para encaminhar um paciente daquele para um paciente que faz apneia, né? Enfim, que tem uma Uhum. deficiência maxilomandíbula, o cara não respira, aí você pega lá no software e todo o trajeto da via aérea está estreitado e aquilo você consegue documentar e aí a gente junta esse dado, né, da via aérea com a oclusão dentária, com a face e tal. E isso me ajuda muito a dizer, não, você vale a pena você correr o risco de uma cirurgia ortognática, porque, né, apesar do risco, né, do pós-operatório e tudo, você vai viver bem Prognóstico. melhor e mais tempo, né, ao longo da vida. Então, assim, a gente tem mais informação que dá mais segurança para a gente decidir. E esse aspecto de você mexer, né, de você, por exemplo, fazer os setups, que antigamente a gente fazia, segmentava os dentes no modelo de gesso e Sim, recolocava eles com cera. É um verdade. exercício muito enriquecedor, interessantíssimo, mas você só faz uma vez na vida, na época do curso de especialização, porque ele em inglês eles têm um termo para isso, né? Time consuming, né? É uma coisa que demora muito, dá muito trabalho. E tal. Agora imagina fazer isso com um software, né? Então você abre, N possibilidades, e aí esse é o valor do software, do setup, que é o que chamo de, né, o motor do tratamento hoje em dia, que é o cérebro do tratamento, né? O alinhador, enfim, é o músculo, né? Ele só transmite aquilo que você fez no digital, que é o cérebro. E isso facilita muito a gente, né, a tomar a planejar, não na verdade a tomar decisão, porque a gente já fez aquilo, né, antes, mas a criar um passo a passo para o caso e customizar os aparelhos, o guia de colagem direta, o mini implante, o alinhador, né? E aí você individualiza o tratamento. O aparelho lingual customizado tem um monte de coisa aí, os expansores, né? Essas técnicas novas. Então isso aí entra a questão prática. Está mudando a vida do paciente? Claro que está, né? O que a gente tem percebido é que os tratamentos estão mais confortáveis, né? Mais previsíveis, né? Mais objetivos, né? E estéticos. No caso, por exemplo, dessa técnica de alinhador, você tem o lance dele ser transparente e tal. E ele só é feito por meio de computação gráfica. Dá para fazer manualmente? Dá, mas ninguém consegue fazer um tratamento longo. Cada vez que você for fazer, tem que fazer aquele setup, né, estampar o plástico e ir lá. Então, assim, nesse aspecto, mudou muita coisa na ortodontia. Só que também é aí que é aquela história da caixa de Pandora, né, que abriu as portas do inferno também. Porque tem gente achando que pode fazer isso, né, grandes corporações, aí, grandes empresas, que podem usar essa tecnologia para fazer um bypass na gente, que é o sonho de consumo, né, dessas mega corporações aí, tirar o ortodontista da Tirar equação. o ortodontista como É, é como nos Estados Unidos, salvo engano, eles tiraram o dentista na parte de clareamento, né? Hoje você tem alguma coisa parecida, né, né? com todos os riscos, né, inerentes. Só que isso é que assim, a gente tem que ver tem uma situação que eu acho que é interessante, que aí entra nessa questão filosófica que a gente está discutindo, é que a maneira como a indústria americana, e principalmente a indústria farmacêutica, a indústria médica, trabalha lá, isso lá é legal, né? Está previsto na legislação deles, eles podem fazer propaganda direto para o consumidor final. Aqui no Brasil, não. É proibido por lei, Sim, né? sim. Então, Ah, por tá. Lá exemplo, eles podem, né?
Lá eles podem. Então eles querem reproduzir lá e lá isso gerou assim, gera, né, grandes problemas, né, grandes absurdos. Não sei se você sabe da história da geração lá de viciados em heroína que eles criaram, né, uma indústria farmacêutica chamada Purdue. Você não sabe dessa história? É um negócio, Não, não meu, sei. é Conta a história, é inacreditável. sempre bom. Conta essa história. Não, é inacreditável mas eu vou contar porque vale a pena, porque isso, de uma certa forma está acontecendo aqui no Brasil, guardadas as devidas proporções. Uhum. Nos anos 90, essa indústria chamada Purdue é, ressuscitou um medicamento chamado Oxycontin, né, que o princípio ativo é a oxicodona, que ela tem uma formulação muito parecida com a heroína. É um opioide muito forte, com alto poder viciante e que já cria uma tolerância muito rápida. Parece muito em filme, né? As pessoas viciadas nesse tipo de Sim, medicamento, então. né? Mas olha onde que eu quero chegar para você entender até onde eles podem ir por dinheiro, né? Eles ressuscitaram e aprovaram isso no FDA com a desculpa de oferecer, né, para paciente terminal, paciente com É. câncer. É uma questão até humanitária, né? Porque tem muita dor e tal. Beleza. Só que passou um tempinho, e aí entra o marketing, o dinheiro, né? Aí começaram a buzinar na cabeça dos médicos que não é só para paciente terminal, né? Vamos pegar um paciente com dor crônica, paciente que tem uma artrose, né? Por exemplo, minha mãe tem artrose, aí tem uma, né, qualidade de vida baixa, vamos prescrever. Aí o que aconteceu? Um indivíduo que nunca tomou copo de cerveja na vida, nunca fumou um cigarro, e em um mês ele está viciado. Por causa desse nível de tolerância, né? E pelo poder, né, de viciante. Aí, olha o que acontece na prática, né? Ou ele continua conseguindo essas receitas com o médico e começa a Ou ele gastar vai uma para o grana, traficante, né? ou ele, exatamente, é isso que aconteceu, ou ele, para economizar, ou porque o médico não dá mais receita, ele vai para o traficante. É Então verdade. foram 200 mil pessoas que morreram de overdose nas 2 últimas décadas por conta disso. Aí tem documentários, depois eu te mando se você quiser. Manda assim. Né? Tem lá, eles chamam de Pain Clinic, na clínica que você compra a receita. Clínica Né? de dor mesmo. Então, se eles são capazes de fazer isso, né, por dinheiro, imagina com agora usando a tecnologia para, de repente, tirar a gente da equação. Então, se a gente não se espertar, se o cirurgião dentista, o ortodontista não se espertar, né, e não trazer para si a responsabilidade, né, O que é Henrique, o... o Henrique Bassi está perguntando aí lingual. Lingual o quê, Henrique? Eu não sei em que momento você fez essa pergunta. Então, escreve. Eu vou abrir os comentários aqui. Então, eu não sei se o Henrique estava aí a hora que eu falei da Ele só mesma colocou a maneira que a gente pergunta aqui, mas eu não customiza sei em que os... momento ele colocou. Eu vou Eu botar coloquei a aqui. ortodontia lingual como um dos recursos terapêuticos customizados que a gente tem à disposição hoje em dia, Ah, legal. e que a gente pode trabalhar usando a tecnologia. Né? O Henrique ele é um desenvolvedor, né? Um habilidoso ortodontista, Ah, que legal. o barato ali da ortodontia lingual é que ela tem vamos dizer assim, um alcance um pouco maior do que os alinhadores. Vamos fazer uma simplificação, né? Uhum. Os alinhadores não são indicados para todos os casos. E com ortodontia lingual, você pode ter um pouco mais de dificuldade ou não, mas você consegue resolver. E aí você também customiza os brackets, né, os sistemas, eles se adaptam à anatomia do dente, você customiza os arcos. É a mesma coisa, é o mesmo princípio do dispositivo terapêutico. Né, que você fez o planejamento no computador e aí você transporta para a boca do paciente. Tanto os brackets e os fios, como a colagem, né, o guia. E aí você trabalha aí você sai do mundo digital e vai para o mundo físico. Casos mais simples, hoje em dia, que você oferece para o paciente, né, se ele tem a opção de tratar com alinhador ou com ortodontia lingual, e se ambos resolveriam, ambos têm esse potencial, né, Tá. resolutivo para aquele caso, em geral o paciente hoje prefere o alinhador, né, pela comodidade, para você poder tirar. Mas eu acho, na minha opinião, que o futuro são os tratamentos híbridos. Né, você O Henrique combinar... está perguntando aí. É no software que eu perguntei. Oi? Colocou. E o Henrique colocou. É no software que eu perguntei. Por lingual, eu acredito que ele quer saber se. Eu não entendi a pergunta dele, que seria não, por exemplo, a gente tem N
sistemas hoje, N softwares que fazem isso, né? Ele estava trabalhando com uma empresa russa, inclusive, chamada Exceed, né? A gente está trabalhando com o Maestro, eu distribuo o Maestro aqui no Brasil, e também está com um projeto de... É possível você colar hoje Bract na lingual do dente, né? No Maestro, mas isso ainda é um primeiro passo para depois você conseguir criar aquela sequência de tal forma a conseguir gerar um guia, né? Customizar os arcos, mas um Bracket standard, vamos dizer assim, lingual, você simplesmente pode usar o sistema para colar por lingual, né? Mas assim, isso tudo está em um processo franca desenvolvimento, né? De franco desenvolvimento, ou seja, está muito rápido, né? Leia aí o que o Capela falou aí, ó. Às vezes você consegue ler o absurdo. O Brasil já tem um fabricante de alinhadores fazendo venda. Então, é isso que eu estou fazendo, exatamente. Que eu chamo assim, é o conceito de D2C, Direct to Consumer. Nossa, Esse pessoal que quer tirar a gente da equação. Aí complica Né? E se os ortodontistas não se espertarem, se eles, ao contrário, baterem palma para isso, e aí tem outras empresas usando os ortodontistas para colocar o seu produto no mercado, fazendo essa propaganda direto para o consumidor final, gastando milhões aqui no Brasil, contratando cantoras, né, a Anitta da vida, ator da Globo, para o cliente chegar no meu consultório e querer dizer para mim o que eu tenho que usar, o que é melhor, né? Uhum. É a mesma coisa que você chegar no médico lá, no oftalmologista e dizer, doutor, eu quero fazer aquela cirurgia de miopia, mas tem que ser com aquela lâmina, aquele laser daquela marca. Porque senão eu não quero. Eu não quero, é verdade. Né? Você pegou o médico e jogou ele no lixo, na lata do lixo. Por exemplo, se você se define pela técnica que você usa e tem a cara de pau de colocar isso, de fazer propaganda disso, como, entre aspas, doctor. Tu pega o teu diploma, rasga e joga no lixo. Vamos falar nomes de fabricante, mas Dr. X, né? É complicado isso daí. Viu? Mas aí a gente... Esse espaço só é ocupado se a gente deixar ele ser ocupado. Sim, com certeza. Né? Isso é culpa do dentista classe, também, Marcos, que a gente sempre achou que a gente só pode ganhar e ser remunerado pelo que a gente faz com a mão, né? E não com a cabeça. É verdade. Está na hora de se despertar, senão nós estamos ferrando. Maurício, vamos lá. Agora, eu estava perguntando para você, né, quando você estava respondendo a pergunta do Capela, eu te interrompi e falei do teu livro, que foi lançado em 2010. Você falou que teve uma nova edição aí em espanhol. E de 2010 para cá, né, essa tecnologia, eu acredito que ela tenha tido um salto quântico, né? Como que você enxerga hoje essa ortodontia 3D e como que está a penetração disso no mercado de ortodontia, né? Como que os ortodontistas estão usando? Porque eu sei que você é um cara que usa, você é um cara que faz isso, que usa tomografia e tal. É uma realidade isso hoje para os ortodontistas? Sim, hoje em dia, assim, ó, o que eu, concordando com você, né, que aí você tem que sempre dar uma olhadinha no conceito da singularidade tecnológica, né, do Ray Kurzweil lá, que o chip do computador dobra a sua capacidade a cada 18, 24 meses, então é uma coisa quase exponencial. Sim, sim. Vai chegar em 2029, né, na cabeça dele, daqui 9 anos nós vamos ter um computador, né, um robozinho com um computador que vai ter a capacidade de processamento de um cérebro humano. E aí, usando o conceito de inteligência artificial e outras, né, ele vai se desenvolver por conta própria. E 2045 vai ser o ano que a gente vai poder fazer um download do cérebro e fazer um upload numa máquina, né? Essa é a essência da teoria da singularidade. Eu já vi um filme falando disso. Então, Technological Singularity. O Ray Kurzweil, que é um dos caras que fundaram a Singularity University lá no Vale do Silício. Ele veio para o Brasil há alguns anos e ele falou sobre isso, eu fiquei apaixonado. Aí tem um monte de filmes, já Transcendence, com Johnny Depp, é tudo baseado nessa teoria. Que em essência ele diz, isso já está acontecendo na internet das coisas, você não viu Elon Musk querendo criar um chipzinho para botar dentro do cérebro. Aí você pega um módulo de inglês, você clica ali e aprende inglês. Os Smart Glass, onde que você vai ter um painel de computador. Onde compra o módulozinho de inglês, cara, que tá duro, viu? O inglês tá complicado. Imagina.
Então, assim, tem esse lado de que a tecnologia está se desenvolvendo, isso, e os softwares estão ficando mais rápidos, os arquivos estão ficando melhores, os algoritmos, né? Que aí também está um Definição, pouquinho né, do. Maurício? A gente nota que a definição das tomografias, a definição Isso, menos das radiação, imagens mais tem melhorado. definição, mais recursos. Mas, assim, no ponto de vista prático, no Brasil, o que uma das coisas que eu percebi, que é uma grande diferença, e aí tem a ver com o acesso, né, do colega a esse tipo de. É porque aumentou muito a quantidade de laboratórios que oferecem, né? Diferente dos Estados Unidos, que lá eles têm dinheiro para pôr tudo dentro do seu consultório, Dentro né? do Os consultório. tomógrafos, os ortodontistas lá têm, eu visitei Todos. várias clínicas lá que eles têm tudo dentro do consultório. Sim. Né? Aqui a gente acaba dependendo dos centros de Centro de diagnóstico, né? tecnologia, é verdade. E eu acho que aumentou muito. Está acontecendo essa migração dos laboratórios também para o digital, para o tomógrafo, para o escaneamento de, né, o STL, escaneamento intraoral, enfim. Então isso está permitindo com que mais gente tenha acesso. Aí entra aquela história que eu te falei, que tem que estudar, tem que se preparar, né, saber indicar. Não é só a parte clínica lá de, por exemplo, no caso dos alinhadores, de fazer attachment, que é um recurso que a gente precisa usar no tratamento, mas é de saber o que é, como que acessa uma plataforma, né, como é que você faz um planejamento, faz um upload. Eu estou trabalhando hoje como diretor clínico de um sistema chamado ClearTech, né, que é uma divisão da Ditec, né, que é uma empresa aí já de 30 anos, aí está fazendo 30 anos, né, uma empresa de insumos de produtos ortodônticos, né, foi fundada por um casal de ortodontistas, então tem todo esse lado bacana aí da história. E eu estou acompanhando, então, o desenvolvimento do sistema, né? Eu estou ajudando a aprimorar esse sistema, criar facilidades para que mais pessoas possam acessar e ter o benefício do recurso, né? De uma forma mais prática, né? Que não seja só o enfeite que a gente chama, né? E agora, mais recentemente, a gente criou um caderno científico novo na OrthoScience, que chama Digital Dentistry Science. Que É aí legal. que eu sou o diretor clínico, eu sou o editor, né? Que eu quero te mandar alguns artigos que são bem interessantes e queria que se você pudesse compartilhar né, com os Sim, colegas aí. sim, com Que certeza. fala Vamos muito disso publicar. que eu falei agora. Hã? Que esses artigos falam bastante do que eu Legal. falei agora. Que legal. Agora, então, o que eu estava te perguntando é assim, eu ainda atuo, né, como radiologista, a gente está lá na Papais, e assim, a gente tem um número de documentações ortodônticas enormes, né, enormes. Então, e são documentações ortodônticas convencionais. Então, o que você acredita que exista hoje no Brasil essa migração para esse mundo digital? Em que porcentagem dentro dos ortodontistas, se você for colocar de uma maneira geral, quantos ortodontistas, se você pegasse 10 ortodontistas de modo geral, quantos estariam usando essa tecnologia digital de forma tão apurada quanto você, né? Quem que está realmente utilizando isso? Eu não tenho esse, né, um dado estatístico, mas eu tenho uma noção, vai. Isso depende também da, do lugar que ele está, né, da posição geográfica, se ele está Sim, num grande centro, se ele sim, está no sim, sim. interior, depende da faixa etária, se ele teve, por exemplo, o pessoal que está fazendo especialização agora, né, está fazendo pós-graduação, ortodontia agora, eles estão tendo acesso a esse universo já no curso. Então é muito É. mais natural que eles já comecem a Desenvolvam um utilizar trabalho agora nesse e, né, sentido, né? o pessoal formado há mais de 30 anos, de 25 a 30 anos, que aí é a minha turma, tem bastante dificuldade de usar ainda, né, bastante resistência, como que eu te falei, porque às vezes não tem nenhum computador dentro do consultório. Mas o paciente já está percebendo a diferença. Né? Então, é que nem aquela frase célebre lá do Charles Darwin, né? Que não sei se é verdade, mas pelo menos é atribuída a ele, né? Não é nem o mais inteligente, nem o mais forte que sobrevive, mas o que melhor se adapta ao contexto, às mudanças. Então, Então, quem não mas se adaptar e dentro não tiver dessa assim linha. Não, pode falar, vai sair desculpa. mais, vai se aposentar, vai sair mais cedo da profissão. Sim, agora, por exemplo, nós temos realmente visto, o Capela colocou aí com muita propriedade, né, essa venda direta, que para mim é uma coisa absurda, e a gente tem tido um esforço de marketing muito grande, e esse esforço de marketing
Nós tivemos um tempo que esse esforço de marketing em odontologia, ele estava focado em implantodontia, né? Era tudo falar de implantodontia e hoje a gente vê que essa meta de marketing dessas grandes empresas é a ortodontia, né? Claro, e é o É o que alinhador. você falou, né? O que está chegando o paciente no consultório já falando, olha, eu quero usar aquele, né? E já Não, fala até não, a isso está marca. errado. Isso, além de imoral, é ilegal. Exatamente. Então, Né? você tem, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Ortodontia, né, é, a SPO, a Paulista de Ortodontia, como existe algum movimento se posicionando contra isso ou colocando algum Sim, limite nisso? sim. Você vê que, curiosamente, né, semana retrasada, o CRO aqui do Paraná conseguiu uma liminar na Justiça Federal proibindo, né, esse tipo de propaganda voltada para o consumidor final. Tá? Sim. Inclusive, eu estou fazendo uma entrevista com o presidente aqui do CRO, do nosso conselho, e ela vai sair já semana que vem de forma digital aí, que ele explica por que que o conselho entrou com essa ação, né? E aí ele fala da lei, que, né, que não pode, da Sim. nossa, Não, tá o que absurdo, né? nós Tá temos de absurdo. A gente abre o Instagram agora, é artista falando do aparelho, Então, blá, blá, não blá. está errado isso, né? Não é, mas E é isso completamente. aí, chama-se abuso de poder econômico. Né? É Sim, uma empresa muito poderosa, que tem muito dinheiro, sim. né? E que quer monopolizar o mercado. Isso é gravíssimo. Né? Isso é inadmissível. E a interferência que eles fazem é uma interferência no que a gente tem de mais sagrado, né? Que é o nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade de convicção para indicar para o cliente, junto com o cliente, o que é melhor. Com certeza. Se eu tenho um cliente que vem influenciado, e aí a propaganda que eles fazem é enganosa, né? Eles mentem para o consumidor final, dizendo que o sistema deles é o melhor, que é o único que funciona e que resolve tudo. Então, o paciente, quando vai no consultório e pede aquilo e você diz que vai trabalhar com outro Uhum. similar, você está passando por, Parece que né, você que está errado, né? dizer que está errado, É, você está oferecendo você gato não por está lebre. atualizado. Você não está atualizado. E Porque hoje, exatamente, você não né, está fica muito atualizado. Né? realmente. E isso tem um dano moral, né? Eles estão mexendo, eles estão brincando com fogo, eu acho, na verdade. E o pior é que Mas aí tem é o muita poder gente econômico, entrando né? nisso, né? Tem muita gente entrando nisso. Tem muita ortodoncia Então, entrando nesse o barato. CRO aqui entrou e já ganhou. Sim. Né? Então, de repente, amanhã um colega pode se sentir lesado financeiramente. Não, eu vou pedir uma indenização por danos morais, por danos materiais, porque vocês interferiram de forma ilegal em algo que eu demorei 20 anos para, né, para conquistar, estudando, gastando dinheiro, tempo, que é a minha formação, Com que é a minha certeza. capacidade. Vocês acham que isso não serve para nada, que vocês podem jogar fora para aumentar o valor das ações da empresa de vocês, né? Isso não pode acontecer. E a gente não vai deixar Maurício, acontecer. ó, é o seguinte, nós temos um último assunto aqui, tá? É, e eu gostaria que você prestasse atenção, eu vou estar levantando isso aqui agora. Eu fiz um apanhado de uma coisa importante dessa semana e eu queria que você comentasse isso, tá? Então, não sei se você está vendo aí, você não deve estar vendo, mas tem um Happy Birthday 50 anos. Quem é que está fazendo 50 anos aí? Parabéns para Obrigado. você, meu amigo. Obrigado pela Obrigado, meu sua. querido. Eu estou vendo aqui. Obrigado. Obrigado, Tá, de coração. ficou cortado. Eu não me liguei que você ia ficar em Essa é cima da uma, imagem. Foi essa é uma, é falha, uma foi falha transição bacana, técnica. né? Você completar eu brinco assim, ó, completei os primeiros 50, agora a gente fica mais à vontade, Com tem mais certeza. liberdade para falar o que pensa, né? Eu também. Já passei por essa fase há um ano atrás, 2 anos atrás. Eu sei o que é isso. Cara, parabéns, né? Feliz Tamo junto, aniversário. Fico obrigado, obrigado feliz, mesmo. Foi muito feliz de bacana. estar com você aqui na semana do seu aniversário. Obrigado por esse conteúdo que você está compartilhando com a gente, né? É Prazer é realmente um meu. conteúdo muito rico, né? É uma coisa que realmente está trazendo essa informação. Eu acho que é importante a gente ouvir, né? Isso vindo de uma pessoa com o teu gabarito, um autor de livro que tem essa realmente um formador de opinião, né? Então, a nossa live aqui, Maurício, ela tem essa função, né? A gente está falando
na verdade, assim, eu não trago dentistas aqui para falar de técnica, né? A gente procura trazer pessoas com opiniões sobre tecnologia, sobre coisa, além do mocho, né? A gente está indo além do Muito mocho. legal, né? Muito É sacado. O Além do Mocho é muito sacado. Foi um prazer. Você esse viu que eu além tenho do mocho, uma companheira aqui atrás, né? esse além do mocho é tão sacada que já estão até copiando, né, cara? Mas tudo bem, né? A gente está aí para lançar e para, como diz um amigo meu, siga-me os bons, né? É Então isso vamos lá, a aí. gente está na frente, as pessoas estão nos seguindo, isso é bom, né? Estamos lançando tendências. Cara, foi um Legal. prazer. Obrigado Obrigado. pela sua companhia nessa hora que a gente passou junto aqui. Realmente é um assunto muito engrandecedor. Não, foi Manda os muito bom, muito artigos para mim, gostoso. tá? Manda os artigos, eu tenho um site aí, Mando, né, vou onde mandar tem sim. acesso, a gente consegue publicar, se você quiser, num Claro. site bem voltado para dentistas, né? Eu acho que você conhece o Odontosites Eu lá, vou te mandar né? a historinha que a gente foi publicando para você entender esse cenário todo, é bem Claro, interessante. vai, Aí vai você ser um fica à prazer. vontade para usar. Legal. E quando vier a São Paulo, com certeza a Vamos gente tomar um marca eu, café. você, o Capela, o Jefferson, o Reinaldo, para a gente jantar e Fechado. botar o assunto em dia. Tá bom? Eu falei que você viu que eu tenho uma companheira aqui atrás, né? Não sei se você Eu estava reparou. vendo. Eu vou mostrar para minhas filhas. As minhas filhas têm dois aqui também. Eu Ela tenho um deve zoológico entender em tudo de casa. ortodontia 3D, né? Com certeza entende tudo de ortodontia 3D. É joia. Maurício, é um Obrigado, meu prazer, amigo. cara. Então vou encerrando com você aqui, vou dar os últimos avisos. Parabéns mais uma vez pelo seu Obrigado. aniversário. E muito obrigado pela sua presença aqui, Maurício. Prazer foi meu. Obrigado mesmo. Um Valeu. abraço. Um abração. Até. Tchau, tchau. Isso aí, vamos abrindo aqui um pouquinho, pessoal. A gente tem ativar comentários. Espero que vocês tenham gostado, né? Maurício é uma pessoa assim muito querida nossa, uma pessoa que tem um conhecimento muito grande, trouxe essas visões aí sobre a ortodontia 3D, que eu acho que é importante nós também ficarmos atentos, né? Mãe, obrigado pela presença. Minha mãe está sempre presente nas minhas lives, pessoal. Isso é muito importante, né? A gente ter presenças marcantes assim para a gente. Espero sempre ter a minha mãe aqui comigo nas minhas lives. Benção, boa noite para a senhora. E é isso, né? Capela, obrigado. Obrigado, Capela, tô falando aí, ótimo, né? Excelente conhecimento. Obrigado mais uma vez, agradecer aí a Papais Diagnóstico pelo apoio que está dando, né, para a gente aqui nessa live. E é isso, pessoal. Estamos aqui na semana que vem. Não esqueçam, né? Na semana que vem, quarta-feira, dia 2 de setembro, se não me engano, a próxima quarta-feira, teremos aqui a doutora Lina Zacarias. Ela é odontopediatra, ela trabalha com células-tronco e está fazendo um super trabalho lá em Juazeiro do Norte, no Ceará. E a Lina vai trazer alguma coisa do que ela está fazendo lá e de coisas que ela está implantando no consultório dela. A Lina foi uma coach minha que fez um processo de coach aí alguns anos atrás e ela vem trazendo um pouco da experiência dela. Então, na quarta-feira da semana que vem, eu espero você aqui novamente no Além do Mocho. Jefferson, obrigado por você ter entrado aos 48 do segundo tempo, Jefferson. Pelo menos para dar um oi para a gente, né? Cara de pau. Um abraço. O Reinaldo não entrou. O Reinaldo hoje deu um cano na gente, mas ele falou que tinha um compromisso. Gente, foi um prazer ter vocês aqui. Espero vocês na próxima quarta-feira. Fiquem com Deus e um abraço para todo mundo. Tchau.